Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin. Madad ya Rasulullah, madad ya sadat ashabi Rasulillah, madad ya masyaikhina, Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, Dastur Maulana Sheikh Nazim Al-Hakani, Dastur Maulana Sheikh Mehmet Adil Arabani, madad. Barikatuna sohba, wa khairu fi jamia. É, Sorbet de hoje tem o tema de estações espirituais no sufismo. É, Desculpa. Então, o sufismo, ele ensina que existem várias estações espirituais, né, que a alma pode alcançar, que ela passa por uma progressão que vai desde o nível em que a alma não está consciente nem sequer de Deus, nem de nem da espiritualidade, até o nível em que ela alcança a união com Deus, é chamada no sufismo de Fanafilá, né? Então, entre um nível e o outro, existem várias etapas ou makams, né, como é chamado no sufismo. E assim, pode-se dizer que é como se fosse um território que a alma ela tem que atravessar, passo por passo. E assim, o sufismo ele provê, né? Ele proporciona alguns mapas diferentes desse território, que dividem o território em diferentes formas, né? De forma que a gente possa entender melhor como que é essa jornada da alma, né? Hoje eu vou apresentar nesse Sorbet três desses mapas, né? Da jornada espiritual, das estações espirituais no sufismo. O primeiro mapa que eu vou mencionar é um mapa que é dividido em três etapas, que é Sharia, Tarika e Hakika. Esse, esse mapa espiritual, digamos assim, ele começa quando a pessoa já está dentro do Islã, né? Então, depois que a pessoa entra no Islã, ela vai para o primeiro nível, que é Sharia, que seria o nível dela se familiarizar com a Sharia, né, a lei islâmica, e o que ela diz sobre os diversos aspectos da vida, né? Por exemplo, a Sharia ensina a, que nós temos que rezar 5 vezes por dia, jejuar no mês de Ramadã, dar caridade obrigatória, que se chama zakat, e várias formas de conduta, né? Regras de conduta que nós temos que seguir, né? No nosso dia a dia, para respeitar o direito do próximo, etc., né? Então, a pessoa nesse nível, ela se familiariza com a Sharia, ela aprende o que a Sharia diz, né? E ela aplica a Sharia na sua vida. E aí, ela pode passar para o segundo nível, que é a Tarika. A Tarika começa quando a pessoa toma bayá, aí ela entra no caminho na Tarika. Tarika significa caminho em árabe, né? E também significa uma escola sufi. Mas aqui nesse caso, Tarika significa mesmo caminho. É quando a pessoa passa do nível de Sharia e toma Bayá, ela entra no caminho. E ela começa a fazer Suluk, né? Que é o que nós chamamos de Suluk, que é a migração da alma, né? E aí, essa classificação ela não entra muito em detalhes do que acontece ao longo desse caminho, né? E aí, depois que a pessoa atravessa todo esse caminho, que pode durar bastante tempo, né? Ela chega no terceiro nível, que é Hakika.
que é a verdade ou a realidade, né? Quando a pessoa chega no nível de Hakika, isso é equivalente a Faná, né? Que seria a união com Deus, né? Fanafilá ou Faná. É a mesma coisa que Hakika, porque Hakika significa que você alcançou a verdade, alcançou a realidade, você se uniu com a realidade. E a realidade é Allah, é Deus, né? Inclusive, um dos nomes de Deus no Islã é Hak, que é verdade ou realidade, né? E Hakika vem de Hak. Então, essa seria a primeira classificação, né? A segunda classificação, o segundo mapa, digamos assim, né? É o que fala de Islã, Imã e Ihsan. Essa classificação, ela vem diretamente de um hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em que ele encontra com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel ele aparece na forma de um ser humano e ele pergunta para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que é Islã, Imã e Ihsan, né? Aí, nessa classificação, Islã é quando a pessoa toma shahada. Quando a pessoa toma shahada, ela entra no nível de Islã, né? Aí depois ela passa para o nível de Iman, que Iman significa fé. O nível de Iman é quando a pessoa já tem uma fé mais consolidada, uma fé firme em Allah e no Islã, né? E no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E através dessa fé, ela consegue desenvolver algumas qualidades importantes, né? Como confiança em Deus, como paciência, como gratidão, como misericórdia, né? Tudo isso são frutos que vão vindo através dessa fé. E aí, depois de um tempo, né, ela pode conseguir chegar no terceiro nível, que é Irsan. Irsan geralmente é traduzido como excelência espiritual. Aí, no Hadith, quando o anjo Gabriel pergunta para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o que é Ihsan, o profeta fala que Ihsan é adorar a Deus como se você o visse e se você não o vir, saiba que ele o vê. Aí os sábios sufis, eles interpretaram essa definição de Ihsan de duas formas principais. É, Quando fala assim, né, que adorar Allah é como se você o visse. Então, muitos sábios sufis eles interpretaram que nesse nível de Irsan já é um nível em que a pessoa consegue ter vislumbres de Deus, né? Ter experiências de ver a luz divina, né? Que a gente chama no sufismo de mushahada, ou testemunhar, né? Então, ela consegue testemunhar a luz divina, que seria o mais próximo que existe de ver Deus, né? Isso é uma experiência que muitos sufis eles relataram ter, né? E aí a outra definição seria vindo da outra parte, né? Que fala, se você não o vê, saiba que, se você não o vê, saiba que ele está te vendo, né? É, então eles interpretaram, alguns sábios sufis interpretaram que esse estado de irsan seria um estado em que a pessoa ela está consciente de que Allah está vendo ela, está presente em todos os momentos, né? Ela chega a uma consciência plena de Deus, né? Que é uma coisa muito difícil de alcançar, porque a maioria de nós lembra de Deus talvez uma vez por dia ou uma vez por hora, algumas vezes por hora, mas é muito difícil a pessoa ter uma consciência plena, né, de Deus, né? É, que nem o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, né, que tem um hadith que fala
eu durmo, mas meu coração continua acordado, né? Então, o nível de consciência de Deus dele era tão grande que até dormindo ele permanecia acordado com Deus, né? E ele tinha outro hadith que falava assim, também tem outro hadith que fala assim, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fala, eu tenho duas faces, uma é voltada para a criação e outra é voltada para o Criador, né? Então ele estava presente com as criaturas, mas ao mesmo tempo ele estava presente sempre com Allah, né? Então ele tinha alcançado esse nível de Ihsan, né? Então, basicamente, o nível de Ihsan seria esse nível em que a pessoa está presente o tempo todo com Allah e que possivelmente ela tem até mesmo visões, né, de Allah. Inclusive tem um hadith também que menciona, né, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que ele viu Allah e que Allah era uma luz, né, uma luz branca, se eu não me engano. Então tudo isso já estava delineado pelo próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? É, e aí a gente passa para a última classificação, que seria o que é chamado de os sete níveis do Nafs. Nafs significa ego ou alma em árabe, né? Pode significar tanto uma coisa quanto a outra, né? Aí, é, no caso, essa classificação, esses sete níveis do Nafs, eles mostram como se fosse uma evolução de uma pessoa tomada pelo ego para uma pessoa que é tomada pela alma, né? Pelo espírito. Mas, assim, o primeiro nível chama Nafs Alamara. Nesse nível, a pessoa ela não está consciente de Deus, ela não está consciente da espiritualidade, ela vive uma vida egoísta, né, buscando os próprios desejos, né, buscando satisfazer os próprios desejos, seja o desejo de ficar rico, ou de ficar famoso, ou de beber, ou fumar, seja qual for o desejo, a pessoa está correndo atrás desses desejos, né, está correndo atrás de satisfazer o próprio ego, e ela não está consciente se está machucando alguém ou se está machucando a si mesma, prejudicando a si mesma, né? Aí, o segundo nível se chama Nafsa Lawama. Nesse nível, a pessoa começa a acordar e começa a perceber que essa vida que ela está vivendo de satisfazer o ego não está sendo boa para ela e nem para os outros, né? Deixa eu só tomar uma água aqui. Aí ela começa a acordar e começa a ver que essa vida não está sendo boa. E ela começa a ter aquele desejo de se voltar para Deus, né? Se voltar para as coisas espirituais. Mas mesmo assim, existe uma grande batalha dentro dela, né? Entre o ego e a alma. A alma querendo viver uma vida espiritual e o ego querendo viver aquela vida de sempre, né? Aí, é, nesse estágio, a pessoa, ela tem que estar atenta, né, aos sussurros do ego, né? Falando para ela que não vale a pena ser religioso, ser espiritual, porque as pessoas vão julgar, porque a pessoa não vai ganhar nada com isso, porque vão chamar ela de bitolado, disso, daquilo, né? Mas se ela conseguir vencer isso, aí ela pode conseguir passar para o terceiro nível, que se chama Nafs al-Mulhima, né? O Nafs al-Mulhima é o Nafs, né? A alma que recebe inspirações. Ela recebe inspirações divinas, né? Vinda de diversas fontes, seja por meio de acontecimentos da vida, ou sonhos, ou até mesmo a pessoa falando alguma coisa que a pessoa percebe que é uma mensagem divina, né? Enfim, essas mensagens podem vir de diversas formas, mas a pessoa começa a receber certas mensagens divinas, inspirações divinas. Ela começa a ter uma certa intuição a respeito das coisas, né? É, E essa fase ainda tem uma guerra, assim, bem forte, né? Contra o ego. E o ego vai tentar ao máximo
fazer a pessoa regredir, né, para o primeiro nível. Mas se a pessoa não falhar, ela passa para o quarto nível que se chama Nafs al-Mutmainna. Aí o Nafs al-Mutmainna seria a alma contente. A alma contente que se submeteu a Allah completamente e está satisfeita com ele, né? Aí a pessoa começa a ter mais paz, né? De espírito nesse estado. E é um estado em que é muito difícil agora de regredir. A pessoa praticamente já venceu a batalha contra o ego, né? E aí, depois disso, vem o estado chamado de Nasaradia, que significa a alma satisfeita, né? Aí significa que a alma está totalmente satisfeita com Allah, aceitando todas as circunstâncias. Nesse estado, a alma ela implementa verdadeiramente uma das 6 crenças fundamentais do Islã, que é o mal e o bem vêm de Allah, né? A pessoa ela aceita tanto o bem quanto o mal, porque ela vê assim que tudo vem de Allah. Se uma coisa ruim acontece, ela pensa, bom, se Allah mandou isso, então é o melhor para mim. Então, e ela aceita, né? Essa é a parte mais característica desse estado. Aí depois disso vem um estágio chamado Nafs al-Mardiya, que significa alma satisfatória. O estágio em que Allah está satisfeito com a alma porque ela se alinhou completamente com o, a vontade divina, né? Aí, o que se alinha bastante com esse estado é aquele hadith que fala que tem um hadith que fala, é um hadith Qudsi, né? Em que Allah fala pela boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nesse hadith fala assim que o servo ele se aproxima de mim através de atos voluntários de adoração, até que eu considere o meu amado. Então, eu viro a mão dele com a qual ele escreve, o pé dele com o qual ele anda, a língua dele com a qual ele fala, né? Então, a pessoa ela fica completamente alinhada com a vontade divina, né? Tudo que ela faz está em conformidade com a vontade divina. Não tem mais espaço pro ego, né? A pessoa vira um instrumento de Allah na Terra, né? Como também o Rumi falou, né? Ela vira como se fosse uma flauta nos lábios de Deus, né? Ela só é um canal pelo qual Deus age na Terra, né? E aí depois o sétimo nível é Nafs al-Kamila, ou Nafs al-Safia, que significa a alma completa ou purificada. O nível mais alto de maturidade espiritual, refletindo a luz divina e purificação total, né? Um nível ainda além daquele nível anterior. E aí nesse nível, a característica é que tudo que a pessoa fala são palavras de sabedoria, né? E tudo que ela gosta de fazer são coisas amáveis para lá, né? E aí ela vira um santo, né? Nesse ponto, né? Ela vira um mestre mesmo, realizado, né? E aí seria o equivalente ao estado de Faná, né? Que a gente já comentou. Ou também o estado de Irsan, né? Que a gente comentou da classificação anterior. Bom, então, essas são as 3 classificações que o sufismo traz, né, para a gente entender a jornada da alma. E, assim, é importante dizer que eu dei uma pincelada, assim, né, nesses conceitos, mas existem materiais muito mais completos sobre isso. E vale muito a pena estudar a fundo, porque nesses materiais explica quais são, as principais dificuldades e as armadilhas do ego em cada nível, né? Isso ajuda muito a gente a saber o que esperar e o que a gente tem que focar em cada etapa dessas para conseguir passar para a próxima etapa. Então, eu recomendo bastante buscar esses materiais, né? Bom, fechando com o doar,
Eu peço para lá que nós sejamos daqueles que estejam sempre evoluindo em direção à presença divina e não daqueles que estão regredindo. Min Allah tawfiq al-Fatiha.